Bom, Gabriel, mantendo a nossa tradição, por favor apresenta a gente aí os nossos uniformes. Valeu, Maurício. Bom, continuando a tendência aqui dos últimos episódios. Dá pra falar já? Seguindo a tendência dos últimos episódios, no último episódio a gente explicou os uniformes da Guerra do Golfo. E no episódio de hoje nós vamos explicar os uniformes do próximo conflito, né? Guerra do Iraque, Guerra do Terror, Guerra do Afeganistão. O que acontece? Em 2001, depois do infame ataque às Torres Gêmeas, os Estados Unidos entram em conflito com o Afeganistão para derrubar o Talibã. E em 2003, o Bush decide invadir o Iraque. E nesses conflitos, as tropas americanas estavam usando o DCU, Deserto Três Cores, já na sua versão nylon, 50% nylon, 50% algodão em hipstop. Mas durante a Guerra do Iraque, já começa a aparecer em uso pelo Corpo de Fuzileiros Navais americanos o Marpat. Esse é um uniforme que foi um camuflado que foi baseado no Cadpat canadense, e o corte dele já é um pouco mais avançado, já é bem diferente do BDU. Ele, por exemplo, ele já perde os bolsos de cintura, porque no contexto de combate em que você tem warbelt, colete, ele começa a virar redundante. Ele também apresenta bolsos nos braços, e isso é bem interessante, que é um reflexo das modificações feitas pelos Special Forces no chamado Raid Mode, que eram modificações que Delta, SEAL, MARSOC faziam nos uniformes governamentais recebidos. E no caso do Iraque, obviamente, essa aqui é a versão de selva. No Iraque eles estavam usando a versão de deserto. E é muito interessante, porque durante o Iraque eles também utilizaram o DCU. Ainda em 2003, eles tinham já bastante Marpat de selva, mas não tinham o suficiente de Marpat de deserto. Então, nos primeiros meses da Guerra do Iraque, você vê uma mistura de cores bem interessante. Você vê eles usando o uniforme DCU, capa Marpat e o equipamento Woodland. Agora, em 2005, começa a entrar também o ACU para o exército. Nessa época, os Estados Unidos agora estavam começando a testar a questão de identificação de branch por camuflado. O Maurício aqui está usando o ACU, só que a versão de aramida. Esse aqui é o camuflado UCP. Perdão. Universal Camouflage Pattern. Ele é um camuflado híbrido, isso é muito interessante, porque os Estados Unidos eles decidiram sanar a questão de ter dois tipos de camuflado, unindo tudo num camuflado híbrido. E esse é o camuflado que eles encontraram como o mais eficiente. O UCP tem uma série de críticas sobre a capacidade dele de camuflar o soldado. Esse aqui é o pixelado, né? É o pixelado cinza dele. Cabelo. Então, é moderno. Bom, ele tem várias críticas que tangem a questão da camuflagem dele, mas tem uma questão bem interessante, que o cenário da Guerra do Iraque ele é mais diferenciado de qualquer guerra convencional. Numa questão em que eles querem ter o menor número possível de casos de Blue on Blue, Friendly Fire, fogo amigo, tem um camuflado que você observa um soldado americano o mais identificável possível, com um camuflado cinza. Você consegue ver isso no mato, você consegue ver isso no deserto. O soldado que está pedindo fogo aéreo, ele vai ver o cara de cinza, ele vai identificar como amigo. E outra coisa bem interessante, você pode ver que nos bolsos do braço ele tem um refletor IR. O suporte aéreo ele sempre está utilizando um sistema de visão noturna. Então, nesse sistema, o refletor IR ele reflete a luz e ele fica brilhando. Então esse é outro motivo. Para o suporte aéreo, ele vai ver os indivíduos no solo brilhando, eles sabem que são americanos, então vai ter menor chance de fogo amigo. É o cenário peculiar da Guerra do Iraque e da Guerra do Afeganistão. Né? Guerra moderna, Esse, no caso, é a versão de aramida, ele é anti-chamas. Ele não é à prova de fogo, ele é resistente a chamas. No caso, quem recebe isso é tripulação, vamos dizer, de assalto aéreo. Os Rangers e o 101st, que fazem parte da infantaria de helicóptero, né? Também infantaria mecanizada, tripulação de Bradley, a infantaria do Bradley, né? M2 Bradley. E esse uniforme, quando o soldado entra em contato com gasolina
fogo, etc., a consistência do uniforme feita de aramida, ela permite que o soldado consiga retirar o seu uniforme com mais facilidade. Continuando uma coisa que eu acabei pulando aqui, ele também é baseado no Raid Mode, com o bolso nos braços, bolso no peito, sem bolso O na desenho é cintura. bem parecido com o do Klein. É bem parecido. Ele só tem o dos marines só tem a ausência dos velcros, né? Que isso é uma coisa bem interessante. Os marines não têm a mesma cultura de pet que tem no exército, por exemplo. Então aí... Eu sou marine, sou mais foda. Eu costumo pensar que os marines do exército americano, eles gostam de ser diferentões. Tudo pra eles é diferente. É diferente pra ele mesmo. A metralhadora deles é diferente, a pistola de serviço deles é diferente, o equipamento tem que ser uma cor diferente, é engraçado. E o seu? Não, o meu é Não, a calça. A calça? É, uniforme de montanha-russa, né? Essa aqui é a hora. Isso já foi. Então beleza. Bom, Gabriel, obrigado de novo. E é isso aí, nas trincheiras do rock. Salve guerreiro, você que assistiu esse vídeo, ele é um corte de um vídeo grande que a gente vai deixar o link aqui embaixo, tá? Quem gostou, curta, comenta, compartilha, que isso é bem importante para o crescimento do nosso canal e a gente poder chegar para mais gente, tá bom? De antemão eu já agradeço, valeu, tamo junto!